Boa tarde, pessoal. Então, nós vamos para mais uma aula hoje, né? Então, hoje, dando continuidade ao tema verbo, né? Hoje nós vamos estudar quais são os verbos transitivos e os verbos intransitivos, né? E quais são os complementos verbais. Então, eu espero que vocês prestem atenção à aula, que é de grande importância, tá certo? A gente saber quando o verbo é transitivo e quando o verbo é intransitivo, ok? Então, para iniciarmos a nossa aula, a gente vai revisar, né? Relembrar o que é realmente um verbo. Verbo é uma palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno da natureza. Então, esse aqui é o conceito de verbo, ok? Então, além disso, o verbo ele pode ser conjugado juntamente também com os pronomes, né, pessoais do caso reto. Quais são os pronomes? Então, eu tenho aí o pronome eu, o pronome tu, o pronome ele, o pronome nós, vós e eles. Então, esses são os pronomes que podem ser conjugados juntamente com o verbo, tá certo? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Exemplo aqui, olha. Ele saiu da sala. Tem o verbo aí, saiu. Essa frase apresenta uma ação. Ele estava alegre. Eu tenho o verbo estava, né? Que é o estado, como a pessoa estava. Choveu muito ontem. Eu tenho o verbo choveu, que está indicando um fenômeno da natureza, tá certo? Então, aqui, para vocês relembrarem o que é verbo, ok? Então, aqui nós iniciamos o que é verbos transitivos. Então, os verbos transitivos são os verbos que precisam de um complemento verbal para completar o seu sentido, ou seja, tem um significado incompleto. O verbo tem um significado incompleto e ele vai precisar de um complemento para primeiro ele ter sentido, tá certo? E o que são verbos intransitivos, né? Verbos intransitivos são os verbos que não precisam de um complemento verbal para completar o seu sentido, ou seja, ele já tem um significado completo. Então, veja, verbo transitivo, eles vão precisar de um complemento verbal, certo? Porque ele não tem sentido completo. Já os verbos intransitivos, eles não vão precisar de um complemento verbal, tá certo? Porque ele já tem um significado. Então, aqui eu coloquei para vocês observarem alguns exemplos de verbos transitivos. Então, eu tenho o verbo comer, o verbo querer, o verbo acreditar, o verbo lembrar, emprestar e agradecer. Então, esses são verbos transitivos. E eu também coloquei exemplos de verbos intransitivos para vocês. Então, eu tenho o verbo viver, nascer, cair, chorar, dormir, casar. Então, esses são os verbos intransitivos, ok? Então, os verbos transitivos são classificados em verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos ou verbos transitivos direto e indireto, certo? Exemplo aqui, olha. Rafael comprou pães. A carta pertence a Leandra. Então, vamos analisar esses dois exemplos, essas duas orações, né? Então, a frase, quando ela contém verbo, ela é chamada de oração. Então, eu tenho aí, ó, Rafael comprou. Então, vem a pergunta, Rafael comprou o quê? Né? Afinal, o que foi que Rafael comprou? Ele comprou pães. Então, os verbos aí, né, precisou ser completado para fazer sentido. Então, pães funciona como seu complemento, tá certo? Rafael comprou, tem o verbo comprou, mas comprou o quê? Comprou pães. Então, pão, a palavra pães é o complemento do verbo comprou. Aí a outra, olha, a carta pertence. Pertence a quem? Então, eu faço uma outra pergunta para o verbo, né? Então, a carta pertence a Leandra. Então, a Leandra, né? Mais uma vez, o verbo ele vai precisar de um complemento para concluir a sua informação transmitida pelo verbo pertence, certo? Pelo verbo pertencer. Então, a Leandra, né? A palavra Leandra é o complemento do verbo pertencer, certo? E os verbos intransitivos, né? Ao contrário do verbo transitivo, os verbos intransitivos, eles não necessitam de complemento. Por quê? Porque eles já são capazes de sozinho dar informação completa sobre o sujeito.
Aí eu tenho um exemplo aí, olha, Cíntia morreu. Então, esse verbo não precisa de complemento. Daniela chegou. Tudo passa. Adormeci. Então, são verbos que não precisam de complemento. Então, verbo que não precisa de complemento são chamados verbos intransitivos. Verbo que precisa de complemento é chamado de verbo transitivo. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. E vamos para a nossa atividade. Nossa atividade é no livro, ok, pessoal? Na página 82. Na página 82, vocês só vão fazer 3 questões. A questão 1, a questão 2 e a questão 3, sobre verbo transitivo e verbo intransitivo. Então, vocês só precisam copiar as questões, responder e enviar essas questões para o meu privado. Tá ok? Então, se cuidem, tá certo? Sigam os protocolos direitinho. Espero que todos estejam bem, né? E em breve nós estaremos de volta em sala de aula, que é o que nós almejamos, tá? Então, fique com Deus e até a nossa próxima aula.